O que vai acontecer se der um default no governo americano? Se der uma quebra no Tesouro americano? Quais são as consequências e como que a gente pode se preparar para isso? Esse é o motivo desse vídeo. Tá? Nós podemos ter desemprego numa quantidade bastante elevada e cortes nos benefícios dos aposentados, por exemplo. Pode ocorrer isso. Esse seria um primeiro estágio, né? Primeiro nível de problemas que pode acontecer. O segundo, o desabastecimento, né? De uma forma geral. E o terceiro, convulsão social e até conflito armado. Então nós temos que nos preparar para isso. Principalmente você americano, estadunidense, né? O Brasil tem possibilidade e vai ser atingido, com certeza, mas um nível mais baixo do que um próprio cidadão estadunidense. Bem mais baixo. Enfim, eu separei em três grupos aqui, assim, das pessoas com poucos recursos financeiros, um estágio intermediário e alguém já que tem aplicações, investimentos e assim por diante. Tá? A pessoa que está vulnerável em questões financeiras, ela tem que cuidar do básico. Do básico. Porque no caso de desemprego, é importante que ela tenha uma reserva financeira de 3 a 6 meses, certo? Uma reserva financeira de 3 a 6 meses. Isso em espécie, certo? Em espécie. Alimentos secos e também água, certo? Bastante quantidade de água. Água mineral em galões e até mesmo aqueles filtros, né? Portáteis, militares ou até mesmo filtro de barro. E outra coisa que a pessoa precisa ter é medicamentos. Porque numa situação complicada, pode ter dificuldade de comprar medicamentos, uma inflação, uma disparada de preços e assim por diante. Então essas são as três coisas básicas. Você ter uma reserva financeira em espécie de 3 a 6 meses, você ter alimentos, né, não perecíveis de preferência, ou os enlatados, né, para 3 a 6 meses, e você ter os medicamentos. Olha, eu sugiro que as pessoas tenham conhecimento sobre preparação. Porque muitos desconhecem o básico da preparação e acho importante. Acho importante todos conhecerem. Por exemplo, óculos. É uma coisa que se a pessoa não tiver um óculos reserva, e numa situação de quebrar um óculos, e ter dificuldades financeiras, assim por diante, incapacita a pessoa. E como o óculos tem diversas outras coisas. Então, basicamente é isso. Alimentos, material de limpeza, é importante. Material de limpeza. Medicamentos, principalmente aqueles medicamentos para pressão, de uso contínuo, né? E anti-inflamatórios também. Assim por diante. Num segundo estágio, no estágio intermediário, a pessoa que já está numa situação financeira um pouco diferente, eu recomendo todos esses itens aqui do item A, da fase A aqui, do nível A, mais uma reserva em ouro físico, euro ou franco suíço. Reserva física, certo? Lembrando sempre, reserva física. Além, obviamente, de passaporte em dia, documentos em dia, que daí eu vou passar uma lista aqui, no final desses itens aqui, que servem para os três estágios. Então você pensa assim, mas isso não vai acontecer. Certo, mas mesmo que você pense que não vai acontecer nada grave, é importante ter um plano B. Não é? Então, no plano A, reserva financeira em espécie, alimentos, incluindo água, tal, medicamentos, né, de uso contínuo, anti-inflamatórios e assim por diante. Né? No B, nós temos o A, mais a reserva em ouro físico, euro ou franco suíço. Você sabe que a Suíça está fora da zona do euro. Tá bem? Isso para 3 a 6 meses. Porque pode dar um pânico, pode dar um colapso no sistema financeiro, e é o que vai provavelmente acontecer. Então imagine você chegar na boca do caixa e você não ter condições de sacar dinheiro. Imagine você chegar no teu aplicativo e está tudo zerado.
depois de uma situação dessa que ocorre de uma hora para outra, como o próprio Scott Bessent falou, é uma coisa disruptiva e instantânea. Leva algum tempo para ocorrer uma organização do sistema. E esse tempo aí, o básico é de 3 a 6 meses. Tá? Aí você tem uma situação um pouco diferente, situação já de investidor. Então eu recomendo que você tenha os itens do A, do B e mais o que eu vou falar. Ouro digital com custódia própria. Ouro digital com custódia própria. Tá? Então é um plano para você começar a executar já, certo? E gradativamente avançando. Vender títulos estadunidenses. Bom, nós estamos falando aqui de uma quebra do Tesouro Americano, então obviamente você não vai querer ter título podre na tua mão. Tá? Então vender títulos estadunidenses. Sair de fundos de investimentos expostos ao governo dos Estados Unidos. Tá? Qualquer fundo de investimento que esteja linkado, que esteja diretamente dependente do governo dos Estados Unidos, obviamente você tem que sair fora. Porque é exatamente ali que vai ser o centro do problema. É a partir dali que o castelo de cartas desmorona. Então você não pode ficar dependente ou linkado ao governo dos Estados Unidos. Aí num nível um pouco mais alto, dentro desse nível 3, né? Investir em ações internacionais. Pode investir, por exemplo, em ações do Japão. Fundos lastreados em ouro ou em commodities. Tá ok? Veja bem, lastro em ouro ou commodities. Investimento em imóveis ou terrenos. Imóveis no caso de locações, imóveis populares, né, de preferência, porque é um deslocamento da classe média para a classe baixa. Então vai haver muita demanda para imóvel popular. Tá? Terrenos. Em relação a terrenos, eu gosto sempre de pensar em terreno em que possa produzir alguma coisa. Um terreno aí de uns 600, 700, 1.000, 1.500 metros quadrados, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa. No meu terreno aqui, eu tenho morango, tenho figo, tenho banana, tenho criação de pato, tenho horta. Compreende? Que possa produzir alguma coisa. Tá? Isso é sempre muito importante. Algumas pessoas pensam em chácara, em interior, vou para o interior colocar uma chácara lá. Mas veja, num caso extremo de você ter que defender uma chácara, você vai ter que o quê? Erguer muro de 3 metros de altura e colocar segurança. Um parente meu fez um investimento numa chácara aqui perto de Curitiba, esvaziaram o tanque dele, roubaram todos os peixes, invadiram, mataram as vaquinhas, inclusive vaca prenha, né? Esquartejaram, levaram a carne. Compreende? Isso numa situação de normalidade. Agora imagine uma situação caótica. Então você pensar em defender uma área grande é complicado. É bem complicado. E não pense que vai para o interior, vai se ver livre. Não, no interior também vai ter gente com dificuldade. Bom, então esses são as recomendações. Agora as gerais. Passaportes em dia. Para você vazar dos Estados Unidos. Né? E aí você pode escolher o lugar que você achar bom. Né? O mais viável. O país que você achar mais viável. Tá? Dupla cidadania, se puder ter, é bom também. Que facilita todo o processo. Né? Você ir para um país da União Europeia. Se você quiser investir em agricultura, até mesmo para o Brasil. Porque o Brasil, no caso desse aqui, ele já está praticamente preparado para se ligar ao sistema russo e chinês. O que impede isso de ser feito agora é a questão política.
Ainda existe uma dependência muito grande do nosso Banco Central em relação ao Banco Central americano e ao governo americano. Mas no caso de uma quebra, esse vínculo ele cai por terra. E aí, o Brasil pode se conectar imediatamente aí ao Yuan, ou moeda BRICS, ou o que vier pela frente. Cópias de documentos, importante, não ficar preso somente a documento físico. Né? Ter cópias de documentos digitais, desculpe. Ter cópias físicas de documentos sempre uma boa. E uma pastinha organizada. Você tem que ter uma pastinha já pronta para sair o mais rápido possível, em caso extremo. Okay? E, inclusive, nesse caso extremo, porque é assim, a coisa começa, vai aumentando, de repente vira caos. E é importante até você estar com o melhor da sua saúde, o melhor possível. Você tem que estar em boas condições físicas é muito relativo. Então, que você esteja o melhor que você pode. Invista na sua melhor versão. A questão da saúde. Né? E, como eu falei, rotas, né, de saída, assim por diante. Mala pronta. Mala pronta é sempre bom. Pelo menos ali os itens, né? Ter os itens relacionados para você fazer a mala. Isso em caso extremo, mas que pode acontecer. Tá? Então veja, nós falamos de situações que vão desde desemprego e corte de benefícios até uma situação caótica que necessita evasão. Tá bem? Falamos de 3 estágios financeiros, aquele que tem poucos recursos, né, uma reserva de 3 a 6 meses em espécie, depois alimentos, né, alimentos e remédios importantes, depois aquele que já tem um pouco mais de recurso, pensar em franco suíço, em euro, né, e assim por diante. Ficar atento às decisões do Fed, acompanhar nosso canal. A gente vai sempre antecipando aí, né, as notícias. Né? Ficar atento, eu estou falando exatamente para o estadunidense, né? Ficar atento às decisões do Fed e do Congresso. Extremamente importante ficar atento às decisões do Congresso nesse momento. E um último conselho é, em caso extremo, evitar o pânico, mas agir rápido. A gente espera que não seja necessário esse tipo de ação. Aliás, nós estamos aqui dando a nossa contribuição para não chegar a esse estágio. Agora, o governo americano não está ajudando. Não está ajudando a não chegar nesse estágio. Então, por isso que a gente está falando. Tá? Falar um pouco de Brasil. Né? Nossas vantagens nesse caso, né? Se algum americano resolver sair dos Estados Unidos, nossas vantagens são mão de obra relativamente barata, terras férteis, ainda há 30% de terras a serem cultivadas, os Estados Unidos tem 3%, e daí porque o declínio da agricultura americana estadunidense é fato, e conexão imediata ao Yuan ou outra moeda que saia desse sistema do SWIFT, isso já está pronto. Em caso de default, vai ser conectado imediatamente. Ok? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. A gente poderia aprofundar mais, mas para o vídeo não ficar muito longo, essas são as medidas, né, que nós sugerimos. Se você tiver alguma coisa a mais para colocar aí como sugestão, por favor, ajude a completar essa lista aqui. Não é? Lembrando sempre, comente, se inscreva, compartilhe, mande um valeu, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.